Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa noticioso de direito. Nós estamos hoje aqui com a nossa sumidade, a Paula Marzano, para a gente falar sobre o caso Vivi, que foi julgado essa semana aqui em Minas Gerais, e sobre a paternidade e maternidade socioafetiva. O que é o caso, Paula? Bom dia. Nós trouxemos hoje como pano de fundo do programa um caso muito polêmico que Minas Gerais está protagonizando aí, e criando um desconforto imenso nas famílias que pretendem adotar no Brasil inteiro. A gente não vai falar só sobre esse caso, a gente vai falar sobre a paternidade, a filiação adotiva e afetiva, né, como um todo, mas eu acho que o caso é muito ilustrativo até para a gente discutir as questões que estão sendo envolvidas, e ontem teve uma decisão muito relevante, então a gente achou extremamente importante trazer isso hoje. Vou relatar o caso, dizendo, como eu sempre digo, que baseado nas informações que a gente tem das mídias, porque o processo corre em segredo de justiça, mas ele está sendo amplamente divulgado, então acredito que as informações são verdadeiras, e já peço desculpa se eventualmente eu dei alguma informação que eventualmente não esteja exata, tá? O que acontece? O caso tem sido chamado de caso Vivi, né? Então quem quiser se aprofundar mais no assunto vai encontrar muita matéria sobre isso, que é a história de uma menina que em novembro do ano passado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que fosse retirada da família adotiva e devolvida à família biológica. Só para a gente entender a história da Vivi, eu vou contar resumidamente o que aconteceu. Nos idos de 2013, o Ministério Público da Comarca de Bonfim pediu que fosse destituída o poder familiar dessa menina, considerando as circunstâncias em que ela estava vivendo, que caracterizava, não estou dizendo que havia, mas que haviam indícios de abusos, maus tratos, sofrimento da criança, há indícios de que ela passava fome, passava necessidades. O contexto familiar dela naquela época era o seguinte: o pai preso por ter se atentado contra a vida do pai dele, do avô da menina. Segundo consta as informações do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele teria matado o pai porque ele queria herança, que segundo consta, uma casa e mais alguma coisa. E aí esse pai então estava respondendo um processo por homicídio. Hoje ele já está condenado e cumpre pena. Segundo eu pesquisei ontem, ele está em domiciliar por causa do Covid. Então, na verdade, ele está na casa da genitora, na comarca de Bonfim. A mãe dessa menina, segundo também informações do próprio Tribunal de Justiça, né, a gente acha matérias sobre o assunto, a mãe dessa menina era viciada em drogas e parecia que ela era prostituta. Eu falo parecia porque não há nenhuma comprovação de fato disso, mas ao que tudo indica ela era prostituta, e haviam relatos dos vizinhos de que a Vivi ficava exposta aos clientes dessa mãe. E aí a menina, então, além de passar fome, passar necessidade, corria risco à sua integridade física e moral. Nesse contexto, então, o Ministério Público pediu a destituição do poder familiar e Vivi foi para um abrigo. Ouvindo uma reportagem com a avó da Vivi, ela conta que ela visitou a menina algumas vezes no abrigo e que ela sempre quis a menina para ela cuidar. Consta na comarca de Bonfim um pedido de guarda provisória dessa avó, que foi negligenciado, segundo consta, pela própria justiça da comarca. E, paralelamente a isso, um casal adotante, que estava já na fila de adoção, pegou a menina e teve deferida, a favor desse casal, a guarda provisória de Vivi, para que ela passasse então a viver com eles, e aí iniciou-se um processo de adoção. Isso tem 6 anos. Foi mais de 6 anos, né? Tudo começou em 2013, mas eu acredito que esse procedimento tenha demorado lá 1 ano, 2 anos. Ao que consta é que eles têm já a guarda dessa menina há 6 anos. Veja que houve um erro do judiciário aí ao negligenciar a petição da avó de mostrar o interesse pela menor. Para mim, esse daí que é o erro principal, porque aí
aí é que dá direito de pedir nulidade da adoção, nulidade de tudo, e aí que vira esse angu de caroço. Pois é, e provavelmente esse erro foi ele que desencadeou todos os sofrimentos que essa família vem sofrendo agora com os desfechos que o processo teve. Depois desse período, a avó ingressou com o pedido de guarda dessa menina. Sabe-se Deus por que demorou 6 anos, que aí é o que o Flávio está falando, que é um erro absurdo do sistema ter deixado um processo de guarda demorar 6 anos. Fato é que em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segunda instância, concedeu a guarda a essa avó. Ou seja, a menina ficou 6 anos com os pais, que estavam em processo de adoção. O processo de adoção também demorou absurdamente, é um processo que tem que tramitar em 120 dias, demorou 6 anos, e eles ainda não tinham, né, a adoção, eles não eram pais adotivos ainda, só tinham a guarda. E aí, em novembro, o TJMG mandou devolver a menina para a avó biológica. Ressaltando o seguinte, a avó biológica é a mãe do pai da menina, e esse pai vive com ela na casa porque ele está em prisão domiciliar, cumprindo lá em Bonfim. Então, não sei se houve um estudo psicossocial, mas deveria ter havido um estudo muito cuidadoso para verificar realmente se esse era o melhor caminho a ser dado a essa criança. Lembrando que ela estava há 6 anos com os pais, né, em processo de adoção. Isso foi em novembro. Aí foi um desespero total, todo mundo se mobilizou, a gente vê passeatas, redes sociais, né, uma série de manifestações a favor da manutenção dessa criança com esse casal. E ontem o STJ, em liminar, ou seja, pode ser revertido ainda, o STJ ontem entendeu que a menina deve ficar com esse casal. Essa decisão é uma decisão provisória, dada no habeas corpus. Também não sei explicar por que seria um habeas corpus, porque eu não tive acesso à decisão ainda, mas provavelmente nos próximos dias essa decisão deve ser divulgada. A gente tem o número do processo, depois eu passo quem quiser verificar. E aí, então, restituiu-se o direito desse casal a permanecer com a criança, e durante esse período, de novembro para cá, ela permaneceu com eles, porque como estava pendente de recurso, a decisão do Tribunal de Justiça não efetivamente foi cumprida. Então não houve essa ruptura abrupta, que é a maior preocupação nossa, é exatamente você arrancar essa menina do seio familiar dela, do lar que ela conhece, da casa que ela teve a vida inteira, para poder ser inserida em outra casa com pessoas que ela não conhece, nunca viu, né? Ela viu, mas ela era bebê. Então, não houve essa ruptura, houve a decisão, mas efetivamente não foi cumprida, e aí o STJ ontem reformou. Esse é o caso da Vivi. Né? E aí a gente vai usar isso para a gente discutir essas questões todas. Aí, Paulo, primeira coisa que eu queria que você esclarecesse, até porque essa área é bem mais a sua do que a minha, né? Primeiro, a adoção. É sempre um processo traumático e burocrático aqui no país, dessa forma. Isso desencoraja as pessoas a adotarem. O que é? Por que é disso? A gente sabe que tem que ter realmente muito cuidado, os juízes têm que ter realmente, porque existem quadrilhas especializadas em sequestro de criança, em utilização de crianças para fins ilícitos, em retirada de órgãos, isso, o imaginário coletivo também cria uma série de coisas. Mas que tem. A gente não pode falar que é todo mundo, né? Mas, e cabe ao judiciário proteger. Então, até que ponto que é o limite da proteção e até qual que ponto que começa a ser exagerado e causar transtorno e afastar os candidatos à adoção, porque a gente vê que há vários candidatos à adoção, vários casais que a gente fala, eu gostaria e tal, mas na hora H, primeiro o encargo de você assumir um filho é difícil, porque realmente é pesado as obrigações. E segundo, que o trâmite processual não colabora. O que você acha? Olha, eu não posso generalizar porque eu também não conheço toda a realidade do Brasil inteira, mas o que eu posso dizer é o seguinte: em todos os processos que eu conheço e participei e ouvi dizer ao longo da minha vida como advogada, em todos eles foi lento,
foi traumático, foi cansativo, e em várias circunstâncias os pais adotivos acabaram desistindo, porque você desanima, né? Porque quando você vê a possibilidade de você passar por um procedimento longo, custoso, às vezes oneroso, e ao final você ainda passar por um trauma moral de você se afeiçoar por uma criança e perdê-la, desmotiva qualquer pessoa. Tanto, gente, só citando como um exemplo, eu soube do caso da Vivi através de uma cliente que está nesse processo de adoção, ela quer adotar uma criança e quando ela viu, ela se assustou e ela me mandou. Por quê? Porque ela fala assim, gente, será que eu vou passar por isso tudo e lá na frente eu vou perder meu filho de novo? Porque apareceu um avô, um parente distante. Porque o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele sugere que se deve priorizar a família afetiva em detrimento da família adotiva. Mas isso em circunstâncias normais, né? O problema é que o nosso sistema judiciário é tão moroso, tão burocrático, que as situações se estendem no tempo. E aí você tem umas aberrações como essa. Eu já tive do outro lado, né? Atendi uma senhora uma vez que eu fiquei muito comovida, que ela tinha uma filha e a filha era viciada em droga e a filha teve uma menininha e deixou com essa avó para a avó cuidar. Isso foi no Sul. E aí a menina desapareceu. Anos depois a menina voltou, pegou a filha e desapareceu de novo. E aí, uns 3 anos depois, a avó descobriu que ela tinha abandonado a menina num abrigo e a menina tinha sido adotada. E ela queria me contratar para reverter a adoção e restituir essa menina aos cuidados dela. Então, olha como é que a gente vê tantas aberrações e tantas distorções, né? Há sofrimento por todos os lados. Essa avó era uma avó amorosa, cuidadosa, e ela perdeu completamente o vínculo com a neta, porque ela achava que a neta estava com a mãe. Na verdade, a menina já tinha sido adotada por outro casal e a adoção, em tese, é irreversível. Eu tive um amigo meu que estava tentando a adoção, pegou a guarda de uma menina recém-nascida já, porque a menina tinha demonstrado que não queria, porque existe essa possibilidade também, quem não sabe, se a mãe logo, quando tem o filho, fala que não quer, ele já é encaminhado para adoção, não tem nem contato com a mãe. Então, você que não quer, por qualquer motivo que a gente não vai julgar, seu filho, você não precisa de julgar no lixo, você não precisa de dispensar, tal. Só se encaminhar para adoção, que o próprio hospital já tem a forma de encaminhar para adoção e seu filho vai ser bem tratado. Você não precisa de fazer nenhuma loucura. Mas ele pegou a guarda já direto e depois de 1 ano e meio, Paula, o juiz passou a guarda para outra família que falou que estava na fila na frente dele, que ele tinha furado a fila. Quer dizer, o transtorno foi muito grande. Aí o que eu queria que você explicasse para a gente é o seguinte: qual que é a diferença de paternidade socioafetiva para adoção? É a mesma coisa? Não é. A paternidade ou a maternidade, vamos falar filiação. A filiação socioafetiva é a filiação que se constrói através de laços de afeto. Então a gente pode dizer hoje, por exemplo, que é a filiação da Vivi com esse casal, né? Apesar dela não ter um vínculo biológico com esse casal, ela tem laços de afeto tão fortes ou mais fortes até que o vínculo biológico que ela tem com os pais dela, que ela não vê há 6 anos. Então, a filiação socioafetiva, tanto a maternidade quanto a paternidade, ela é privilegiada em determinadas circunstâncias. Por exemplo, se uma pessoa tem um pai biológico no registro de nascimento e foi criada por outro pai e ela quer muito que esse outro pai, que é o pai afetivo, seja o pai registral. Ela pode ingressar em juízo e pedir para que esse pai registral seja incluído no registro de nascimento. Aí nós vamos ter 2 possibilidades. Ou o pai biológico vai ser retirado do registro de nascimento, aí vai depender do andamento do processo e da pretensão dessa pessoa, ou vai colocar então os 2 pais no registro de nascimento, ficando ele com a filiação biológica, a filiação afetiva e todos os direitos. Essa questão eu queria que você tratasse também, mais para frente um pouquinho, da multiparentalidade. Tá? Que aí você já começou a falar isso, mas depois você fala a possibilidade de ter mais de um pai ou então mais de uma mãe. É exatamente isso, né? O nome que se dá é esse. É a possibilidade de você ter em seu registro civil
2 pais, 2 mães, ou às vezes uma mãe e 2 pais, né? Vai depender das relações de afeto. O direito coloca na frente a possibilidade do afeto. O afeto vem antes, vamos dizer assim. O afeto hoje é mais importante do que os laços biológicos. Por isso que a questão da Vivi incomodou tanto a comunidade, né? Aqui em Minas, acho que no Brasil inteiro. Por isso que incomodou tanto, porque a sensação que a gente tem é que foi um retrocesso. Porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao se posicionar a favor da filiação biológica, né? Da filiação, não, do parentesco biológico, que é a avó, né? Não é a filha, não é a mãe. Quando o Tribunal de Justiça prefere que a menina fique com a avó, ele ignora todos os laços de afeto que essa menina construiu. Gente, nós estamos falando, não é só do pai e da mãe, não. Nós estamos falando dos primos, dos avós afetivos, de toda a família que ela teve a vida inteira, de todos os amigos. De toda a inclusão social, de todo o vínculo social que ela tem. Que é uma menina com 8, 9 anos de idade. Isso. A menina tem 9 anos hoje. Aí eu ainda falei assim, gente, meu sobrinho tem 5 anos. Imagina você pegar o menino hoje de 5 anos e tirar ele completamente de tudo que ele conhece na vida dele e jogar ele numa outra família que ele não sabe quem é. Foi o que o Tribunal de Justiça fez. E aí, mas estava priorizando a filiação, o parentesco biológico. A lei determina, infelizmente. Mas é uma questão que se deve analisar de uma forma muito mais profunda, que eu não sei se foi feito, porque eu não conheço o processo. Mas tem que fazer um estudo social, tem que ver se a menina está bem inserida naquela família, tem que ver como que é a outra família, se a outra família está adequada ou não. Eu ouvi um depoimento da avó dela na televisão, a avó falando, eu quero cuidar dela, eu tenho condições de cuidar dela, eu vou dar estudo para ela. Aí você vê que a avó tem afeto também. Então é muito complicado, porque o que a gente tem que olhar, e isso é muito, muito, muito claro no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o melhor interesse do menor, não é da avó, da criança. Tá. Aí, Paula, eu queria que você esclarecesse algumas coisas, é o seguinte... a sócio-afetiva ela é válida, mas a gente vê que começou a haver a desconstituição da paternidade sócio-afetiva e da afetividade em determinados casos onde o homem era enganado. Porque mãe a gente tem certeza quem que é, o pai nem sempre. Houve alguns casos onde o pai criava dos filhos por vários anos e depois, por motivo por outro, descobria que ele não era o pai biológico. E muitas vezes entrava com a desconstituição da paternidade. Nesse caso, ele vai ser desconstituído ou não? O tribunal analisa a situação caso a caso, porque pai é quem cria, pai é quem dá afeto, aí depois de um tempo, mesmo não sendo seu filho biológico, passa a ser seu filho afetivo e você não tem como mais. Como é que tem funcionado isso na jurisprudência? Porque isso é um caso também que é bastante complicado, né? Por exemplo, nossos filhos, eu já nem quero fazer DNA lá mais deles, não. Eles são nossos, são meus, tá entendendo? E pra quem gosta de filme, tem um filme muito bacana que vê essa situação de paternidade afetiva, que é Eu, Tu, Eles, com a Regina Casé e com o Lima Duarte. Isso. Que chega um momento do filme, o velhinho era casado com a moça nova, bem na situação do Nordeste, e ela recebe alguns moços mais novos lá para morar e tal, e vai fazendo filho, né? Cada um saindo do jeito. Que o velho vai no cartório e registra tudo como dele. Aí os caras ficam putos, né? Fala, mas... Ele fala, não, o casamento é meu, a casa é minha, os filhos são meus, a família é minha. Né, mostrando justamente isso, o poder dele, o pátrio poder dele, porque independente do filho biológico ser dele, mas o poder o patriarcal era dele. Ele tinha laços de afeto com as crianças. Com as crianças. Esse filme é incrível, vale a pena assistir. É bem o retrato da família brasileira, assim, ele relata exatamente isso que a gente está falando, né? Que em detrimento dos laços biológicos, os laços afetivos são extremamente importantes, né? Então, quando o Lima Duarte vai lá e registra os meninos, ele fala o seguinte aqui, eu não quero nem saber quem são os pais biológicos dessas crianças, elas são minhas, né? São os laços de afeto. É exatamente isso. Mas aí, respondendo sua pergunta,
não há uma posição pacífica em relação a essa questão da filiação biológica em detrimento da afetiva, porque cada caso tem as suas peculiaridades. Então, o que os tribunais fazem é analisar caso a caso. O que eu vejo, na sua maioria, é realmente priorizar os laços de afeto em detrimento dos laços biológicos. Então, por exemplo, um homem criou 3 filhos como seus durante a vida. E aí, quando a mãe morre, ele descobre que o pai biológico era outro. E aí, ele vai querer desconstituir essa paternidade? Será que ele vai conseguir? Aí vai muito pelas peculiaridades do caso. Se ele tiver laços de afeto com essas pessoas, né, com esses filhos, provavelmente ele não vai conseguir desconstituir essa filiação. Mas aí vai depender dos filhos quererem ou não, do outro pai querer registrar ou não. Então tem tantas circunstâncias envolvidas que não há como falar que há uma forma pacífica de solução desses conflitos que seja uniforme no Brasil inteiro. Eu acho que cada caso vai dizer mesmo como que deve ser o desfecho deles, né? Mesmo porque todo o processo, né, demanda 2 partes com intenções diversas. Então, às vezes, o pai biológico quer registrar os filhos e o afetivo não quer e os filhos concordam. Então, não tem problema, né? Vai muito realmente de acordo. Mas eu já vi muito juiz, manter a paternidade socioafetiva em detrimento da biológica. Uma coisa importante que deve ser dita é o seguinte: o casamento, ele tem uma presunção de que o homem, marido, é o pai biológico dos filhos da esposa. É uma presunção. Então, quando a criança nasce dentro de um casamento, essa criança deve ser registrada em nome do pai e em nome do marido e da mulher, né? E isso só não vai acontecer se vier um pai biológico e falar: não, é meu filho, eu que vou registrar, e aí faça então o procedimento de registro. Fora isso, a presunção é de que o marido é o pai. E se esse marido cria esses filhos, consolida-se então a filiação socioafetiva, além da registral, e aí é dificílimo você conseguir desconstituir isso. E isso, a gente vê, isso é muito comum lá na frente, na hora que esse pai venha a falecer, que vai se discutir herança, né? Que às vezes o filho quer buscar a herança do outro pai biológico, que não é o afetivo. Enfim, é sempre muito complicado. Mas na maioria das vezes, prioriza-se a filiação afetiva mesmo. É o mais comum. Outro aspecto da filiação socioafetiva é a questão de casais do mesmo sexo, Paulo. Quando adotam... Primeira coisa, existe alguma restrição para casal do mesmo sexo fazer a adoção? Ou então para ter a guarda de crianças? Existe alguma restrição legal para isso? Como é que funciona? Porque existe um grande temor da homossexualidade ser transmitida pelo comportamento, pelo convívio. Né? A gente ri. Eu fico rindo isso porque é o que eu falo com meus amigos. Bicho, se isso pegasse, filho de hétero não virava homo. Mas isso é uma bobagem. Não, eu sei. Né? Mas então... O que interessa no meu entendimento é o afeto que as crianças vão ter, ou as pessoas vão ter. E como é que ficaria o registro de 2 pessoas do mesmo sexo? É registrado 2 pais, é registrado 2 mães? Não, calma. Uma coisa de cada vez, senão, né, não vai. Primeira coisa, não existe absolutamente nenhuma restrição para casais homoafetivos. A gente não usa mais o termo homossexual, isso é passado. Casais homoafetivos adotarem. Por isso que eu falei do mesmo sexo. Tá, não existe mais, e também não precisa ser casal mais não. Antigamente, só podia, não é que só podia, mas só conseguia adotar casais hétero, de preferência casados, né? Toda aquela família tradicional. Isso acabou, não existe mais não. E hoje, as pessoas solteiras também adotam com muita frequência. E aí, é uma coisa que tem que ser dita, que a maioria das adoções de meninos e meninas maiores, não é maior de idade não, mais velhos, né, que não são bebês recém-nascidos, e às vezes de famílias inteiras,
A maioria dessas adoções são feitas por pessoas homoafetivas. Eles são de uma morosidade, assim, maravilhosa, sabe? Assim, eu já vi histórias de pessoas homoafetivas solteiras adotando 3 irmãos. Isso é super raro. E meninos, às vezes, de 9, 10, 11 anos, que também é raro alguém querer. Porque a criança, quando você vai analisar os casais que querem adotar, normalmente os casais querem bebês, né? Menina, não quer criança que já passou por abrigo, não quer criança que foi vítima de violência, porque a criança vem todo com um histórico de sofrimento, e aí é o mundo perfeito, né, de Alice, que não existe. E aí a gente vê esses casais homoafetivos ou pessoas solteiras adotarem, às vezes, 3, 4 crianças. Outro dia eu assisti uma reportagem com a Vanessa da Mata, achei tão lindo. Ela e o marido adotaram, acho que 3 irmãos, já mais velhos também. Isso é muito raro no Brasil. E isso tem que melhorar, porque as crianças ficam, às vezes, no abrigo até completar 18 anos e não tem nem para onde ir, porque os casais normalmente não querem crianças mais velhas, né? Acima de 3, 4 anos. E aí, quando a gente vê pessoas dispostas a adotar essas crianças mais velhas, é realmente louvável. E o interessante que eu falo sempre que é o seguinte: os nossos grandes companheiros pela vida, na maioria das vezes, eles não têm laço sanguíneo, eles têm laço afetivo. Você vê, por exemplo, as nossas esposas, nossos maridos, né, Paulo? Eles não têm laço, eles têm laço afetivo. E às vezes é mais forte do que o vínculo sanguíneo, porque às vezes o irmão, um tio e tal, você não tem o tempo de convívio que você tem com quem tem o seu laço afetivo, que é a sua esposa, enfim, quem você vive. Então, você constrói laços afetivos de força tão grande quanto de laço biológico, às vezes até mais fortes. Eu falava isso, que na época da faculdade, que você gera os grandes laços de amizade da sua vida, porque você encontra as pessoas que têm mais ou menos os mesmos interesses que você, que são laços afetivos, né? Que você constrói grandes laços afetivos na sua profissão. Então, a afetividade, ela é tão forte, ou talvez até mais forte do que a sanguinidade, né? Eu queria só voltar na questão da adoção, que acabou que a gente falou muito da filiação afetiva e eu não expliquei uma questão da adoção que eu acho importante, que você perguntou antes, por que demorava tanto, o que era tão custoso, né? Qual que é a dificuldade? A questão da adoção, ela deveria ser um processo rápido, mas o que acontece? Para um casal ou uma pessoa adotar uma criança, você tem que desconstituir a filiação com os pais biológicos, ou os pais registrais, né? Vamos falar assim, quem está no registro civil, você tem que desconstituir aquela filiação para que possa haver uma nova adoção, uma nova filiação. E aí, o que acontece no Brasil? Por que é tão difícil? O processo de desconstituição da filiação é um processo moroso, difícil. Por quê? Primeiro que você tem que achar os pais biológicos, nem sempre as pessoas sabem onde eles estão. Para você desconstituir a filiação, você tem que citar essas pessoas para que elas se defendam e às vezes as pessoas não querem que isso aconteça. Então elas vão se opor, vão interpor recurso, vão criar algum tipo de dificuldade e isso vai fazendo com que o processo fique cada vez mais lento e aí vai se estendendo no tempo e enquanto isso a criança está ou em guarda provisória com o casal adotante ou no abrigo, né? Eu já cansei de ver brigas e brigas judiciais pela guarda de uma criança, enquanto isso a criança no abrigo. Poxa, tanta gente querendo ficar com a criança e a criança fica no abrigo, né? É complicado demais, complicado demais. E aí, ao final do processo de desconstituição dessa família registral é que há, então, o processo de adoção. É por isso que é tão demorado, porque é todo um procedimento onde os pais biológicos têm o direito de se defender. Nem sempre as circunstâncias são como no caso da Vivi. Às vezes, gente, a criança está numa situação de ilegalidade, né? Às vezes a criança está com uma guarda provisória só de fato, não é uma guarda jurídica. Às vezes a mãe está desesperada procurando, não sabe cadê o filho.
Às vezes o pai pegou o filho e sumiu. Acontecem N coisas, né? E é por isso que o processo tem que ser um processo lento, para que sejam analisadas todas essas coisas e as pessoas tenham direito ao contraditório e à ampla defesa. Por isso que é tão complicado. Tinha que ser rápido, mas não é, né? Então, só para esclarecer essa questão que ficou sem explicação. Eu queria agradecer aqui ao Heitor, que está falando que está aprendendo muito. Obrigado, Heitor. E a Flávia Costa, que fala que o canal faz refletir bastante. Obrigado aos dois aí pela audiência. Obrigada, gente. Eu sei que curtam o canal e se inscrevam aí. E aqui, podem mandar pra gente também sugestões de tema, que às vezes a gente fica querendo fazer umas coisas, uns temas diferentes e tudo, e faltam ideias. Então, se vocês quiserem mandar sugestões, para nós é super bem-vindo. Paulo, agora me fala mais duas coisas. Questão de prova. Como que você prova para você fazer o reconhecimento de paternidade socioafetiva? Porque o que a gente vê, geralmente, é a investigação de paternidade. A pessoa, eu era filho de fulano de tal, biológico. Agora, como que você prova isso e compara isso com a adoção à brasileira, que é uma coisa que a gente sempre lidou com isso, que é o filho de criação, não é filho adotivo, que é uma figura criada pela adoção brasileira, que o cara é filho de criação, mas era filho para tudo, menos para concorrer com o patrimônio, não é? E aí você tem que entrar com a ação de investigação de paternidade para te mostrar que você tinha filiação afetiva para você concorrer no patrimônio e ser um filho em igualdade de condição com os outros. Explica pra gente isso daí, como é que funciona. Eu tô até anotando, porque o Flávio, ele vai fazendo as perguntas, ele faz 80 perguntas uma atrás da outra. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu anotei para não esquecer. Se eu esquecer, eu volto. Primeira coisa, então. Como que é feita a prova da filiação afetiva? Testemunha, foto, depoimento da própria pessoa, laudo psicossocial, que é feito através de uma equipe de assistente social, psicólogo, médicos e afins, e relatos da vida mesmo. Então, é uma prova super sensível, você tem que ter muita habilidade para fazer essa prova, né? Porque não é fácil, mas é uma construção de elementos que vão demonstrar para o juiz que existem laços de afeto entre aquelas duas pessoas, né? Então, como exemplo, eu posso citar fotos, por exemplo, do aniversário da criança, onde estava presente todo aquele contexto familiar, fotos de passeios, onde a criança está sempre com as mesmas pessoas, né? Uma foto na praia, uma foto no parque, aí você olha e fala, poxa, essa família realmente vivia junto e feliz, harmônica, né? Testemunhas, um vizinho que sempre vê o pai levando o menino na pracinha, né? O dono da escola que sempre vê o pai levando e buscando o menino na escola. A prova você pode utilizar todos os meios de prova, desde que lícitos, obviamente. Mais ou menos igual a gente prova união estável. Mais ou menos como prova a união estável, né? É a percepção daquele... Porque não tem jeito de você provar um sentimento. É igual o dano moral. O dano moral, quando você pede, ele é presumido, porque você vai imaginar que existiu um dano. Você não tem como fazer essa prova. É mais ou menos essa lógica, né? Você percebe, através de algumas situações, que há laços de afeto. Vou dar um exemplo contrário. Teve uma... Eu não lembro se a mulher era fiscal. Eu sei que a mulher tinha um cargo público e ela estava com a guarda de uma menininha e descobriram que ela maltratava essa menina. Isso tem anos, mas eu lembro que como ela tinha um cargo público, foi um negócio que chamou muita atenção. E isso é uma prova contrária de que não existem laços de afeto, né? Então, quando você demonstra que a harmonia em que vivia aquela família, o assistente social vai na casa, vê as coisinhas do menino tudo arrumadinha, né? O psicólogo entrevista o menino, vê que o menino é saudável, que ele é feliz, que ele tem carinho pelo pai e pela mãe, afetivos, tá provado, né? Depende muito da sensibilidade do juiz, mas na maioria das vezes é assim que se faz a prova, né? Não é difícil, não é uma coisa complicada de se fazer, não. A questão da adoção brasileira é engraçado, que é uns negócios que realmente só no Brasil existe. Flávio falou da adoção brasileira e falou do filho de criação. O filho de criação era muito comum antigamente, as pessoas pegavam filhos para criar. O que é isso? Tem lá um menininho lá na zona rural, filho de uma família muito pobre, aí uma pessoa lá mais abastada levava esse menino para a cidade, criava esse menino, o menino crescia dentro do seio familiar,
e não tinha direito nenhum, né? Isso era muito comum. Hoje em dia acho que é menos comum, mas deve existir ainda. Hoje, se esse menino entra na justiça pleiteando a filiação afetiva para fins de sucessão, pode ser que ele consiga. Não é 100% certo, obviamente, mas ele pode conseguir, através dessas provas que eu mencionei, provar que ele tinha todas as características de filho e que, por isso, ele tem direitos sucessórios, tá? Isso é o filho de criação. A adoção à brasileira é um pouco mais complicado. O que é a adoção à brasileira? Uma pessoa ou um casal pega uma criança ao nascer de outra mulher e a registra como se filho fosse. Essa é a adoção à brasileira. Fraude, né? É proibido por lei, é crime, não pode fazer, mas as pessoas fazem. E aí, o que acontece? Aberrações. Por exemplo, o avô registra... Era o que eu ia falar, eu estava organizando na cabeça. A filha teve um bebê, muito novinha. O avô, porque acha que está ajudando a filha, porque não quer que a filha sofra, nananã. O avô e a avó pegam aquele bebê e registram aquele bebê como se filho fosse. Ou seja, o bebê se torna irmão da mãe. E aí, ao longo da vida, ele é criado como se filho fosse. Aí vai as peculiaridades, né? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que só descobre quando o avô e a avó morrem, N aberrações. Mas eu já vi uma situação tão surreal que o filho pretendia a herança da mãe e depois pleiteou a herança dos avós. E aí descobriram, e ele teve que desconstituir a filiação. Isso, gente, uma pessoa já adulta, com mais de 50 anos de idade. O Ministério Público, através de um processo, obviamente, conseguiu que ele fosse desconstituída essa filiação, dessa adoção à brasileira com os avós, fosse registrado em nome da mãe biológica, e aí ele perdeu a herança dos avós e foi uma confusão. Então, assim, a adoção à brasileira, por ser ilegal, ela não vai gerar direitos futuros em relação à afetividade, por causa dessa origem dela, da ilegalidade, né? Uma coisa é você construir uma relação afetiva ao longo da vida dentro de um sistema legal, lícito, sem nenhuma irregularidade. Outra coisa é você ter uma vida construída em cima de um crime, né? E aí o desfecho realmente é diferente e os danos podem ser trágicos. Na maioria das vezes nada acontece. A pessoa faz a adoção à brasileira, ninguém fica sabendo e aquilo fica por isso mesmo. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe, né? Paula, nós já estamos terminando. Agora eu queria só te perguntar outra coisa. E nesses casos, tem como regularizar? Quais casos? Por exemplo, as de adoção sem formalização fica fácil, né? Adoção sem formalização é só fazer o procedimento de adoção, cumprindo os requisitos, é fácil. Tá. Existe declaratória de paternidade afetiva? Existe, mas é complicado, porque para você fazer uma declaratória de filiação afetiva, você só consegue se não tiver o pai registral. Por exemplo, uma criança registrada só no nome da mãe, aí pode um pai afetivo ir lá e registrar a criança. Porque basta que o pai fale que ele é pai. Então, suponhamos, hipoteticamente, que meus filhos fossem registrados só no meu nome, e aí o Flávio resolvesse que ele é o pai dos filhos. Ele vai ao cartório e fala, eu sou o pai, eu vou registrar. Ninguém vai discutir, ele vai registrar. Esse aí é fácil. Agora, quando essas crianças, ou adultos, tá? Pode fazer com adulto também. Eu falo criança, mas é qualquer pessoa. Quando essa pessoa tem um pai registral e outro pai quer ser o pai registral também, aí tem que ter um processo, que é todo esse trâmite que eu falei, do processo de reconhecimento, de filiação, que pode até constar o nome dos dois pais no registro civil. Aí vai depender das circunstâncias também. Mas assim, que a gente vê muito comum, se não tiver o pai no registro civil, é super simples, né? O pai afetivo só registra. Beleza. É isso? Só isso, pô. Então tá. Obrigada, gente. Foi um prazer. A gente se vê semana que vem. Gostaria de agradecer a todos. Mandar um abraço pro meu cunhado Chifrudo,
Murilo, um abraço para o pessoal daqui, para o Hector, para o Vitor, para o Rodrigo, para a Carolina, né? Para você, meu amor, Obrigada. Um beijo. Até semana que vem. Até semana que vem, para todo mundo. Inscrevam-se no canal, ajudem a divulgar o nosso programa, tá? Um beijo para todos, tá? Tchau!